Bom, se você já viu algum filme gótico em sua vida, é muito provável que você tenha percebido ou até deixado passar algum símbolo que apareceu no meio do filme e você nem sequer entendeu o porquê ele estava lá, qual o seu significado, ou talvez algum personagem utilizando esse artefato e que para você talvez não faria nem sentido, mas hoje você vai ver que não é bem assim, pois falaremos justamente sobre esses símbolos, seu significado, suas origens e como eles influenciam nos personagens que o possuem. Eu sou o 17 e bora lá! Bom, antes eu devo falar o óbvio, que não, você utilizar qualquer desses símbolos que eu irei citar não te torna um gótico, até porque boa parte desses símbolos vieram de outras religiões, de outras regiões do mundo, então fica tranquilo. Sobre a simbologia gótica, é importante sabermos que ela une diversos elementos de diversas outras culturas, religiões, e que exploram elementos de mistério, escuridão, romantismo trágico, e dentro desse material nós buscamos justamente estabelecer uma beleza naquilo que muitos consideram como macabro ou marginal. Cada um desses símbolos apura conceitos variados, como a mortalidade, vida eterna e até a exploração de temas como rebelião e a busca por conhecimento oculto. A cruz invertida é um símbolo que sempre gerou muita controvérsia, pois é algo que é muito ligado ao anticristo. Originalmente ela é associada a São Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Esse símbolo mais tarde foi adotado por diversos grupos ocultistas e subculturas como um emblema de rebelião. No contexto gótico, a cruz invertida representa a rebelião contra a autoridade religiosa e a subversão da ordem estabelecida, simbolizando a rejeição das normas tradicionais e a exploração de novos caminhos espirituais. E toda essa luta contra autoridades vem desde a época do punk, que foi onde se originou o som gótico. Talvez o mais famoso dentro da subcultura, a cruzan, que é um símbolo egípcio da vida eterna. Sua origem remonta ao Antigo Egito, onde era utilizada como símbolo de vida pelos faraós e deuses. Representa justamente a fusão da vida e da morte, a continuidade da existência e da busca pela imortalidade. Esse símbolo muitas vezes representa a transcendência espiritual e a conexão com o divino. Na estética gótica, a cruzan é frequentemente usada como um amuleto de proteção e um emblema de vida eterna, refletindo a eterna busca por significado além da mortalidade. O primeiro registro da cruzan sendo utilizada dentro da subcultura foi no filme Fome de Viver, de 1983, onde o casal de vampiros John e Miriam utilizam esse colar, ironicamente, para tirar a vida de suas vítimas. E o item é justamente usado por conta que a personagem Miriam existe desde o tempo dos faraós. E como eu disse, isso traz uma certa ironia, pois eles tiram a vida de suas vítimas justamente como um item que representa a vida. O símbolo também ficou muito famoso graças à personagem Morte de Sandman, que utiliza um colar com esse símbolo. O que você pode achar que não faz sentido, já que a personagem é a Morte e ela usa um colar que significa vida. Porém, engana-se quem pensa assim, pois isso tem tudo a ver com a personagem, visto que a personagem tem consciência de que a vida é tão importante quanto a morte, e é algo que deve ter o seu devido valor. O próximo item da nossa categoria não se trata de nenhum artefato, de algum objeto, na verdade é um ser vivo, e que apareceu nesse vídeo e talvez você nem tenha dado importância. A figura do morcego possui diversos significados. Em Tonga e na África Ocidental, ele é considerado a manifestação física de uma alma separada. Já na cultura ocidental,
o morcego é frequentemente associado à noite e à sua natureza proibida, enquanto na tradição chinesa ele é um símbolo de longevidade e felicidade. Já em alguns países asiáticos, coitado. A figura do morcego dentro da subcultura gótica foi inserida graças ao nosso queridíssimo Drácula de Bela Lugosi, de 1931, que se transforma justamente em um morcego, uma criatura da noite, que é muito relacionado a fantasmas, morte e principalmente a doenças. Mas como algo de um filme de 1931, se tornou um símbolo da subcultura gótica que surgiu lá pro final dos anos 70. Isso se deu graças a uma das bandas mais importantes dentro da subcultura gótica, Bauhaus. Com o lançamento de Bela Lugosi's Dead, toda essa estética vampiresca foi introduzida na subcultura gótica, trazendo consigo a figura do morcego como um símbolo dentro da cena, tendo diversos significados, como a noite, a morte e a marginalidade. A cruz gótica é um dos símbolos mais reconhecidos dentro da subcultura. Ela surgiu no período medieval, incorporada na arquitetura gótica que dominou a Europa entre os séculos XII e XVI. Diferente da cruz cristã tradicional, a cruz gótica muitas vezes apresenta detalhes ornamentais e elementos sombrios. Ela representa a interseção entre a vida e a morte, o sagrado e o profano. Já na arquitetura, em joias e em arte, a cruz gótica simboliza a proteção espiritual, a contemplação da mortalidade e, em alguns contextos, a transgressão das normas religiosas, mostrando em si o lado sombrio e obscuro da fé. E essas características são muito presentes na personagem da Nancy, de Jovens Bruxas, onde ela faz de tudo para conseguir mais e mais poder de Manon, mostrando sua extrema obsessão por sua fé e religião. O pentagrama é uma estrela de 5 pontas que desde a antiguidade era associada à magia. Na Grécia Antiga, ele era símbolo de saúde e era associado aos seguidores de Pitágoras. Durante a Idade Média, o pentagrama começou a ser associado ao ocultismo e à magia. Já no contexto gótico, o pentagrama pode representar proteção contra o mal, a busca pelo conhecimento oculto e a conexão com o sobrenatural. Agora, quando invertido, ele é frequentemente associado à magia negra e à rebelião contra a ordem natural. No geral, ele simboliza a dualidade entre luz e escuridão. E essa dualidade pode ser vista na personagem vampira de Maila Nurmi, onde a personagem, por mais que aparente ser uma pessoa maligna e rancorosa, ela tem o seu lado humorístico, piadista, irônico, como seu humor negro, que é uma das marcas registradas da personagem. O hexagrama, também conhecido como Estrela de Davi, é um símbolo composto por 2 triângulos entrelaçados e tem uma longa história que remonta à antiga Mesopotâmia e ao judaísmo. Embora seja amplamente conhecido como a união de opostos, como o céu e a terra, ele simboliza a harmonia e o equilíbrio entre diferentes forças, frequentemente usado em contextos que exploram a dualidade e a integridade. Let me see. Alas, poor Yorick. A caveira é um símbolo que tem diversos significados. Ela é muito relacionada com a morte e por conta disso ela é muito utilizada para sinalizar perigo. Por isso que muitas pessoas associam ela a coisas negativas. Ela era utilizada pelos piratas para causar medo em outras embarcações. Nos tempos antigos, muitas tribos guerreiras colecionavam as caveiras de seus inimigos e as exibiam como troféu e também para intimidar outros adversários. E por mais que a caveira seja um sinônimo de negatividade, ela não é vista apenas dessa forma. No México, por exemplo, ela é um elemento muito popular e central na celebração do Dia dos Mortos, que ocorre entre o dia 31 de outubro
até o dia 2 de novembro. Segundo a tradição mexicana, durante a festa dos mortos, os familiares que já morreram regressam para visitar as suas famílias. Neste caso, a caveira ela é utilizada de forma a prestar homenagem às pessoas queridas que já morreram. E também mostrar que a morte faz parte da vida e por isso não devemos ter medo dela, mas aceitá-la, que é uma forma muito bonita de se ver a morte. Dentro da subcultura gótica, ela pode simbolizar a mudança ou transformação na vida de alguém, como o princípio de uma nova etapa ou ciclo. Porém, a simbologia que eu mais gosto é a do Memento Mori, que era algo muito presente nas artes cristãs da época, que é um lema em latim, que basicamente significa lembre-se, você vai morrer. E ouvindo assim você pode até pensar que isso é algo muito mórbido, muito triste, mas é muito pelo contrário, porque nos mostra que muitas vezes desperdiçamos nossa vida com coisas fúteis e que nem tem importância, enquanto a vida tá aí passando, os anos vão se passando e quando você percebe, você não fez nada. Então Memento Mori é muito importante para começarmos a realmente dar valor para o que realmente importa, dar valor para nossa vida, viver cada dia como se fosse o nosso último, pois nós nunca sabemos quando realmente será a última vez. Once, upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary. A figura do corvo é muito presente na subcultura gótica. Na mitologia grega, o corvo é associado ao deus Apolo, que queimou a ave em fúria, tornando suas penas pretas. Acreditava-se que as aves eram um sinal de mau agouro e que seriam mensageiras dos deuses ao mundo mortal. Na Idade Média, havia uma lenda do cristianismo ibérico que, depois da morte de São Vicente, os corvos protegeram seu corpo de ter sido devorado por animais selvagens, até que seus seguidores pudessem recuperá-lo. O corpo foi levado ao sul de Portugal e um santuário foi construído sobre seu túmulo, que continuou a ser guardado por corvos. No século XII, seu corpo foi exumado e levado a Lisboa, ainda acompanhado das aves. E essa transferência é retratada no brasão de armas da cidade. Na mitologia nórdica, os corvos são associados a Odin, que possui duas dessas aves, Hranin e Manin, que servem como seus olhos e ouvidos. Por serem uma espécie carniceira, eles são muito associados à morte, maus presságios. Ele foi introduzido na subcultura gótica graças ao poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, que é um dos maiores clássicos da literatura. Se você nunca leu esse poema, pelo amor de Deus, faça esse favor a si mesmo. E a escolha do corvo para esse poema não é à toa, até porque ele é um animal que representa a morte. E eles podem demonstrar comportamentos de luto pela perda de um companheiro. Quando sua parceira morre, é muito comum o corvo ele ficar sozinho pelo resto da vida. Ele até pode encontrar outra parceira, mas é muito mais comum ele acabar sozinho. E isso faz total sentido em um poema que é sobre luto. Dentro da subcultura ele possui diversos significados, como a morte, o oculto, o sombrio e também a inteligência e a sabedoria. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido toda a simbologia dentro da subcultura gótica. Colabore da forma que puder com esse vídeo, porque ele deu bastante trabalho. E é isso, meus queridos. Até a próxima vida.